Imagina você ir para Dubai a convite do seu namorado online e chegando lá, tudo que estava a mil maravilhas mudar, a ponto de você ser forçada a fazer coisas bizarras das quais você jamais aceitaria. E quando você tenta se defender e fugir, você acaba tirando a vida do seu namorado. E é então julgada como se tivesse feito isso porque quis, correndo o risco de perder a vida por um esquadrão de fuzilamento do próprio país. Essa é a história da Brooke George e, por incrível que pareça, o pior e o mais bizarro de tudo isso, eu ainda vou contar aqui para vocês. Espero que a introdução não tenha ficado muito grande, mas aconteceu muito mais coisas que não tem por que sentido terem ido para essa direção na história da Brooke. E eu trouxe ela aqui porque, apesar de a estrutura ser como a maioria dos casos de Dubai, o jeito que decorre e que essa menina fica cada vez mais encurralada, enrolada e humilhada e na situação é uma coisa que eu jamais vi em nenhuma das histórias de Dubai que eu trago aqui para vocês. Primeiro, a Brooke, ela tem 23 anos, ela é britânica, podia ter ficado tranquilamente vivendo lá no seu país, que não é um país ruim, então ela não tem um histórico da maioria das histórias daqui, onde as meninas moram em um país que a condição financeira não é boa e vão para Dubai com o sonho de conquistar aquilo que jamais poderiam conquistar em países mais pobres. Ela tem um crescimento não muito grande, mas um crescimento significativo quando ela começa a publicar material no TikTok. Eu vou deixar aqui a conta dela, vou mostrar um pouquinho aqui na tela para vocês entenderem. Ela tinha chegado aí a um número de 100 mil seguidores nesse momento, então era uma mini celebridade, mas que já poderia estar lucrando algum dinheiro por lá. Fora isso, a gente percebe que no TikTok dela são conteúdos assim, de uma menina mesmo de 23 anos, sabe? Não tem nada demais, e aí as pessoas começam a seguir ali pelo carisma e também pela beleza dela, uma menina muito bonita. E fora isso, ela trabalha na John Lewis, que é uma loja de Londres, fundada em 1864, onde se vende roupas, produtos tecnológicos, objetos para casas e tal. E é importante dar esse início para vocês entenderem que ela era uma cidadã comum, sabe? Ela não tinha essa coisa de conteúdo adulto ou de querer crescer através de algo parecido, não. Acredito eu, a gente não tem essa confirmação, mas pelo crescimento aí dela nas redes sociais, ela conhece o William. Eu digo isso porque se tem a informação que ela iniciou esse relacionamento online. Acredito eu que ele pode ali ter visto o TikTok dela e ter mandado alguma coisa, enfim. Eles começam, então, a conversar e ela recebe o convite do William, que já tá morando em Dubai, tem 26 anos, apesar de também ser britânico, para ir para lá conhecer ele. Parece que ele paga tudo para essa viagem. E nessa primeira viagem, ela informa a família dela e tudo. São dias maravilhosos. Nada de ruim acontece, nenhuma red flag, ela se encanta com o lugar, diz que passou ali os melhores dias da vida dela. Então, o primeiro alerta de, vou para Dubai conhecer um cara online, posso passar por algo errado, cai por água abaixo. Quem pensou isso e falou ou ficou confuso sobre, estava errado. Por quê? Dá tudo certo. E o histórico que a gente tem de meninas que vão para Dubai e que alguma coisa ruim acontece, é já na primeira ida. Se ela estava ali livre, leve e solta para voltar para casa, e é isso que acontece, ela volta para casa e nada de ruim acontece, se cria ali uma segurança e uma confiança maior de que realmente tá tudo bem, porque se alguém quisesse fazer alguma coisa com ela, seria no primeiro instante. Ela jamais voltaria para casa, jamais teria comunicação com a mãe dela, então essa parte de perigo meio que é descartada. Só que quando tudo isso acontece, infelizmente, a Brooke não pesquisa sobre o passado do William. E eu gosto de trazer o passado desses homens primeiro aqui para vocês, para ficar sempre de alerta que nós devemos pesquisar tudo sobre
homem ou mulher, qualquer pessoa que a gente for ter algum tipo de contato. Se ela tivesse pesquisado, ou a mãe, eu tenho certeza que a Brooke jamais teria saído de casa. A gente vai começar no histórico aí do William, já da família dele. Primeiro que a família dele é cheia de Williams. O pai dele se chama Jack Trapp e ele é William Trapp. Só que o irmão do pai dele se chama também William. E aí, esse William, que é irmão do pai dele, tem 2 filhos também, que é melhor a gente chamar por nomes diferentes, que é o Bill e o George, né? Deixa o William e o Travis pra lá, senão vai virar uma confusão aqui na história e ninguém vai entender nada. Tem uma disputa de terra que eu não consegui entender, não tive muita informação sobre, entre o pai do William, que é o Jack, e o irmão do pai do William, que é o tio do William, que também se chama William. Essa disputa parece que é por causa de terras e começa então a englobar aí os próprios sobrinhos do pai do William. Uma parte da briga é por causa de herança e a outra parte é uma reivindicação de benefícios falsos, algo assim. O que acontece resumidamente é que o pai do William, o Jack, então, ele perde a vida em um acidente de carro que é totalmente planejado pela própria família, sim, pelo irmão e sobrinhas. A briga vai aí por causa da questão de quem tinha terras e não tinha, e parece que esses sobrinhos aí fazem um tipo de benefício falso na questão de partilhar essas terras. Então, se diz, né, que ele foi ali, que ele perdeu a vida numa fuga, que ele estava de carro com o irmão e os sobrinhos, a gente tá falando do pai do William. E no meio disso, não é só a questão do acidente de carro não, tá? Tinha a espingarda, então teve tiro. Outra pessoa que também tá no carro ficou ferido, mas no caso dele, depois dos tiros, ainda teve um atropelamento com uma Range Rover. Isso aconteceu em 2010. Na verdade, em 2010, tanto o tio do William como os primos dele foram julgados e condenados por causa desse atropelamento, que aconteceu em 2009. E aí, quando então ele vai para a prisão, ele pega e tira a própria vida. A gente tá falando do irmão do pai do William. Ele tira a própria vida porque ele não quer, né, pagar por isso. E ainda tem o caso da Range Rover aí ser queimada. E a gente vê então de um histórico de uma família que resolve as situações, principalmente financeiras, como se fosse uma coisa do Velho Oeste, né, de confronto um na frente do outro, e aí quem sobreviver fica com tudo. É muito bizarro, né, colocar isso para uma situação de agora. Se tivesse escutado esse histórico da família, já teria parado por aí. Só que a coisa piora, porque o William tem um histórico não muito longe e que com certeza é algo herdado e também da influência que ele viveu aí com esse pai. Isso também explica pra gente o porquê que um britânico está morando em Dubai. É importante a gente dizer que eu procurei em vários lugares informações sobre o que o William fazia em Dubai, com o que ele trabalhava, como que ele vivia, como que ele ganhava o seu dinheiro. E parece que tem uma cortina de fumaça, porque não se tem informação nenhuma de como que esse cara sobrevivia em Dubai. Em dezembro de 2025, onde o William ainda morava antes de vir para Dubai, ele foi acusado por um crime de lesão corporal e também de agressão comum. Ele atacou um homem e uma mulher e eu não consegui entender o porquê. E aí, na época, parece que ele recebeu uma pena de 14 meses de prisão. Depois eu vi alguma coisa sobre 40 anos que eu não consegui confirmar, então não vou trazer aqui pra vocês. Essa pena, ela foi suspensa. Então, ela ficou aí congelada por 2 anos. Eu também não sei como e por que essa mudança, mas se fica confirmado que ele já foi culpado de um crime violento. E a situação não para por aí. Ele também seria julgado agora no fim desse ano por acusação de conspiração de fornecer aquele pó branco no valor de 80 mil libras. E aí então a polícia diz que ele estava sendo aí acusado de participar do tráfico de substâncias de vias interurbanas, né? Então, se ele ia de um lado para o outro, por que não ele não poderia ir até Dubai? Aqui já é um pensamento meu, mas isso explica muito do porquê dele estar em Dubai e não
no país que ele nasceu. A gente tem aí vários outros casos, né, de estrangeiros que se mudam para a Espanha e depois para Dubai por causa dessa questão aí de tráfico e de outras coisas. Isso acontece no mundo todo, mas a gente tem aí, né, um número maior de notícias ligadas sempre a Dubai. Infelizmente, a Brooke, ela não buscou saber mais do novo namorado e, na verdade, eu acho que ela se animou muito com a questão de que isso veio ao mesmo tempo que ela estava tendo um boom no TikTok. E a gente sabe que quando alguma coisa boa acontece com a gente e outras coisas começam a acontecer consecutivamente, a gente liga de que agora é o meu momento, aí estão vindo sinais, né? E eu tenho que aproveitar e correr atrás. E por que que eu digo isso? Existe um sistema em Dubai para atrair estrangeiros, eu diria assim, que eu vou tentar explicar aqui e que com certeza foi o que a Brooke pensou que poderia ser um bom momento na vida dela. Existe o famoso Golden Visa, né? O visto dourado em Dubai. Muitos imigrantes paquistaneses, enfim, outros estrangeiros são atraídos para tentar conseguir esse visto através de trabalhos que a gente sabe que chega aí no limite da humilhação, chega a ser de uma forma bem desumana, mas que eles perduram no lugar com a esperança de conseguir crescer em Dubai. Outra forma de você conseguir o Golden Visa é através também de comprar um imóvel, investir, né, investir muito no país, mas existe agora uma outra vertente para criadores de conteúdo. Em 2025 foi criado aí, então, uma outra vertente desse Golden Visa para que você consiga morar por 10 anos lá em Dubai com esse visto. E é livre de impostos, então assim, você nem tem que investir pesado, né, e também não tem que acreditar em empregos ou na mentira de que você seria patrocinado por alguém para estar lá e trabalhar de uma forma tranquila, que nunca é sempre de uma forma bem humilhante para conseguir esse visto. Então agora os criadores de conteúdo, eles podem conseguir esse visto para divulgar ali Dubai, e aí não é só do TikTok, pode ser de qualquer tipo de rede social, tem os podcasts, Instagramers, enfim. Como ela estava nesse início desse boom do TikTok, talvez ela tenha pensado que isso seria um início. Ela chega a fazer alguns vídeos no TikTok, e uma coisa que eu acho bem estranha na conta dela, tanto no Instagram como no TikTok, é que em nenhum momento existe uma foto com esse William. Não existe vídeo, não existe foto, não existe comentário dele, curtida, nada. Então existe aí uma grande parte do marketing de Dubai que paga esses influenciadores para que eles fiquem lá fazendo essa coisa do luxo e viva Dubai, e é o seu sonho, para que outras pessoas invistam em morar ou viajar. Dubai é sempre uma faca de dois gumes, sempre tem um lado muito sombrio, e mesmo com esse favorecimento para os criadores de conteúdo, isso virou de uma forma errada, principalmente nessa época de conflitos que teve aí, porque eles proibiram, né? Não podiam gravar os prédios em chamas e nada que acontecesse de ruim nessa parte de conflito que teve aí nos últimos meses. Ou seja, você poderia ficar encrencado por divulgar algum conteúdo ruim sobre Dubai. E isso encrencado não é assim de ir embora do país, não, é de ficar bem encrencado mesmo, como vocês já podem imaginar e já devem ter escutado algumas histórias aí na mídia. Eu não posso descrever aqui, né, qual o tipo da encrenca, mas vamos deixar aqui que você sofreria penalidades severas, se é assim que eu posso dizer. Por isso que a gente tá aqui sempre alertando de que nem tudo são flores em Dubai. Bom, o que acontece então é que a Brooke aceita essa viagem, ocorre tudo bem, não tem nada de ruim sobre. E esse era um momento que ela teria de se salvar, que era de não retornar a Dubai. Mas o William então faz um próximo convite, já que eles são namorados. E dessa vez ela vai e ela já começa a se comportar totalmente diferente com a família. A mãe diz que ela não é uma menina com a felicidade de antes. Só tem um post dela no Instagram no dia 1 de junho sobre Dubai, depois não existe mais nenhum post. E ela diz que o William, ele muda, ele se transforma. Primeiro que ela mora com ele em um apartamento de luxo e é registrado que se tem mais homens nesse apartamento. Eu não sei se um amigo ou se mais, mas já é algo bem estranho. Imagina você chegar para namorar com seu namorado e ter
outros homens morando lá também. Ela deixa claro, então, que começa a sofrer algum tipo de abuso. E a gente não tem aqui os registros do que isso seria. Primeiro, ele poderia estar usando só ele e ela, poderia estar usando ela com esse cara, poderia estar apresentando ela para outros caras e ganhando dinheiro com isso. A gente já sabe de toda essa história de Dubai, a gente já sabe dos eventos bizarros que tem lá, que a gente fala que é o evento até do Pinico, onde caras pagam para ter mulheres para ser usada comendo as necessidades deles ou fazendo necessidade nelas, enfim. A gente já sabe desse histórico e sabe que os caras ganham muito dinheiro com isso lá. Um lugar. Por que o William teria escolhido Dubai também? Porque lá, quando se acontece alguma situação com a mulher, onde a mulher é vítima, principalmente quando se trata de violência doméstica, o país tem uma vertente de minimizar e vitimizar a ação do homem. Existem muitos casos de mulheres que denunciam alguma forma de violência, ou até mesmo dentro do casamento, denunciam algum tipo de traição, e no fim são elas que acabam sendo presas. Então, seria um ambiente onde ele poderia usar ela de qualquer forma, e se ela tentasse fugir, com certeza seria bem difícil de ela ser vista como vítima e ele como culpado. E vocês vão ver que é realmente isso que acontece. Em resumo, então, a Brooke tem uma conversa com a mãe dela, diz que não tá nada bem, tá apática, não se informa se alimenta, a mãe entende que tá acontecendo alguma coisa de ruim, mas ela não exemplifica pra mãe o que é. A única coisa que ela deixa claro é que ela chegou lá e, além de ter outros homens no apartamento, ele só comprou a passagem dela de ida, ele não comprou a passagem de volta. Eu não sei como que ela viajou só com a passagem de ida, eu não pesquisei se isso é permitido. Aqui no Brasil, eu acho que daria problema se alguém questionasse de você ir só com a passagem de ida, mas ela é britânica, eu não sei como isso funciona. Já se cria um clima na cabeça dela de que algo está errado, e pelas coisas que ele começa a exigir, e talvez o modo mais grosso e agressivo que ele tá lá com ela, começa a deixar ela com mais medo. Então, um dia antes do acontecido, ela deixa bem claro para a mãe dela que ela precisa sair dali, e se tem uma movimentação da mãe e dos amigos para comprar a passagem dela, então, de volta. O único registro que se tem é que ela vai para um bar ali perto, não sei se com ele, se com mais pessoas, mas eles já começam a discutir nesse bar, e quando chega no apartamento, a única coisa que ela quer é pegar as coisas dela e ir embora. Se tem a informação de que assim que ela abre a porta do apartamento, todas as coisas da mala dela estão espalhadas pela casa, e a gente não sabe se é se é um modo de deixá-la com medo, de bloquear, não dá pra entender por que ele fez isso, ou se os caras que estavam com ele fez isso. Eu só sei que ela entende ali que ele não vai dar o passaporte para ela pegar o voo de volta que a família conseguiu comprar. Aí começa uma briga, ela diz que é atingida no rosto, depois ele empurra e bate a cabeça dela, e numa fuga ela vai, consegue ir até a cozinha, pegar um objeto cortante e acaba tirando a vida dele. Tem gente que fala que nesse momento só estavam os dois no apartamento, e outras pessoas falam que tinham outros homens no apartamento. Eu acredito que só tinha os dois, porque ela não ia conseguir dar conta de mais um nessa situação. Mas é claro que depois que acontece isso, alguém chega assim que ela sai, porque as informações são passadas para as autoridades de forma muito rápida. A Brooke é uma menina de 23 anos, ela tá em um lugar onde ela não sabe falar a língua, ela não sabe falar árabe, ela confiou nesse cara, e com certeza a situação lá estava de uma forma tão deplorável que ela nem conseguia contar para a mãe o que realmente ela estava passando. E o maior desespero dela era de sair dali. Eu, me vendo nessa situação aos 23 anos, eu faria o que eu pudesse e passaria por cima de quem eu pudesse para conseguir voltar para minha casa. O único objetivo dela, na minha cabeça, nesse momento, era conseguir voltar para casa. A mãe diz que a Brooke faz uma chamada de vídeo com ela e ela vê os ferimentos no rosto da filha, e aí não se é explicado se a filha conta para ela o que realmente aconteceu no apartamento. Eu bloquearia, eu acho que eu não conseguiria falar. O que acontece é que ela não chama a polícia. Ela simplesmente sai do apartamento, acha o passaporte dela e vai direto pro aeroporto para voltar para casa dos pais. Nisso, outros amigos ou um amigo dele chega no apartamento, vê toda a situação, ele tá lá envolvido numa poça de líquido vermelho, e a Brooke é parada no aeroporto. Ela não consegue pegar o avião, talvez pelo modo de desespero que estava no rosto dela, pela denúncia desse amigo. As autoridades ali barram a Brooke, e nesse momento ela já vai
presa. Aí começa uma outra fase de humilhação, e é bem complicado de conversar sobre isso, e na verdade muito necessário de se falar, porque a gente acha que os outros países são iguais ao nosso. E o tratamento que ela tem ali, eu não vou dizer que é um tratamento cultural do país, mas talvez não teria sido dessa forma se fosse no Brasil. O que acontece então é que a Brooke, ela é levada para uma delegacia notória e renomada, tá, em Dubai. Essas informações são dadas pela Radia, eu não sei se é assim mesmo que fala o nome dela. Eu sei que ela tem uma organização, né, ela é chefe aí de uma organização, de um grupo que já cuida desses casos de estrangeiros do Reino Unido desde 2008 em Dubai. E ela começa a descrever o que a Brooke passou assim que ela chega então na polícia de Dubai. Essa mulher, ela deixa claro que ela já ajudou um amigo que ficou preso a Dubai a sair de lá, que isso acontece sempre, por isso que foi necessário criar essa organização. Então imagina, eles cuidam da parte judicial, de todas as questões ali burocráticas e até mesmo essa parte de traduzir, que é muito importante para que não aconteça nada de errado com imigrantes do Reino Unido. Infelizmente, esse não é o histórico positivo que se tem. Ela descreve até que ela participou aí de uma chamada de um cara que perdeu a vida, né? Esse era o julgamento, a pena do julgamento dele, né? Perder a vida lá em Dubai, e aí a última ligação que esse cara teve foi com ela. Bom, o que ela descreve é que a Brooke, ela foi forçada a assinar documentos dos quais ela não tem conhecimento do que ela assinou nessa delegacia, porque estava tudo em árabe, porque não tinha ninguém para traduzir, não se teve a preocupação de que ela tivesse a informação do que ela estava assinando. Diz também que foi humilhada porque pediram para fazer uma revista aonde ela teve que tirar toda a roupa, e não foram só mulheres que fizeram essa revista. E se tem as informações de que homens gravaram a Brooke nessa situação sem roupa. Não se sabe para quê e nem aonde esse conteúdo vai parar. Tudo isso ela tem de informação da família. Ela diz que não falou diretamente com a Brooke, e a gente tem que entender que é a versão da Brooke e que nada está confirmado judicialmente. Eu acho difícil de ficar. Se aconteceu lá no cantinho com policiais de Dubai, que jamais vão confirmar o que aconteceu ou o que deixou de acontecer. Então a gente tem que colocar aqui o supostamente, que eu sempre coloco em todas as histórias do canal. O mais interessante é que a Brooke explica e confirma que ela tirou a vida do William, e ela explica que fez isso em legítima defesa. Existem aí as marcas que estão no corpo dela, as marcas que estão no corpo do William, tudo isso para ser investigado. Mas a justiça de Dubai, além de prender a Brooke, já declara que ela está sendo julgada ali e será culpabilizada por um assassinato. Em nenhum momento eles colocam ela como alguém que vai ser julgada por um homicídio culposo, que, para quem não sabe, é aquele onde a pessoa não tem a intenção de matar. Ou seja, eles pegam a pena mais grave e já colocam na testa dela antes de se investigar, de trazer provas ou até mesmo de um julgamento. Para quem não sabe, esse tipo de situação em Dubai, caso a pessoa seja condenada, ela passa por um pelotão de fuzilamento, ou seja, ela perde a vida em um paredão onde homens vão ali atirar contra ela. A Brooke, ela é britânica, e isso ajuda muito porque ela não nasceu em Dubai, então existe aí toda uma pressão da família, dos órgãos do Reino Unido e agora desse grupo também de auxílio que está lá em Dubai para que isso não aconteça. Eu quero acreditar, e acho que no fim eles não vão fazer isso com uma britânica, até mesmo pelo peso da nacionalidade de ser uma britânica. Mas a gente não tem confirmação do que vai acontecer e como que isso vai ser julgado. A gente tem a notícia de uma irlandesa, chama Tori, que tentou fugir de uma violência doméstica. Ela se trancou no banheiro e ela foi declarada como se ela estivesse querendo tirar a própria vida dentro do banheiro. Ela foi culpabilizada por isso. E não foi vítima da violência doméstica que ela estava passando. Já tem notícias de muitas mulheres que são culpabilizadas por serem estupro por outros homens. E aqui a gente está falando de vítimas de estupro coletivo. E elas são culpabilizadas, elas são culpadas. Então é algo
que no momento a família deve estar em desespero e que não se sabe o que vai acontecer. Do outro lado, a gente tem a família do William dizendo que ele era um homem de bom coração. Os amigos dizendo que ele era uma boa pessoa. Mesmo com esse currículo que eu contei pra vocês aí que ele tinha nas costas. Agora, com a pressão de divulgação desse caso, principalmente por youtubers internacionais, porque eu ainda não vi nenhum youtuber nacional falar sobre esse caso aqui no Brasil, a mãe e a irmã do William, que tinham feito depoimentos sobre como ele era um homem bom, saíram das redes sociais e excluíram tudo. De acordo com a Raja, ela tem quase certeza que o que a Brooke passou é o que a maioria das mulheres, principalmente de países aí terceiro mundo, passam, que é o convite de ir para Dubai, de crescer por lá e chegar lá a ser traficada, apesar da gente não ter a confirmação aí do que ela passou. Tenho quase certeza que foi isso. E tem um episódio também que eu esqueci de falar, que William, fala pra ela que ela vai pra lá, pra Dubai, pra fazer foto, algum tipo de trabalho fotográfico, e que em um certo momento ela não gosta do tipo de foto que ele tá fazendo e vê no laptop dele também ali informações e o modo que ele tá utilizando a foto de um jeito que ela não aceita muito. Essa é a informação que a gente tem, mas por aí já dá pra imaginar que esse cara tava usando a imagem dela, o corpo dela pra algo muito além. A gente não tem a informação aí do que ela chegou a falar pra mãe, mas a mãe deixa claro que ela tava chorando, que ela tava desesperada, que ela tava fora do controle. O que eles estão usando é o questionamento de por que ela não chamou a polícia, já que foi legítima defesa, E eu me colocando no lugar dessa menina, eu não sei nem se eu conseguiria pensar em falar com alguém. Eu acho que a única coisa que passaria na minha cabeça era fugir, assim. Se eu tivesse no meu país, seria diferente. Mas em um país onde eu não sei me comunicar, onde todos que se aproximaram tentaram fazer alguma coisa ruim, eu acho que eu não teria nem na minha cabeça, nem saberia qual era um número e o que falar pra chamar a polícia. Se eu tivesse ali com a passagem e o passaporte, com certeza eu iria entrar. Ia querer entrar num avião e depois, sei lá, contar pra minha mãe e tentar resolver de lá. É importante dizer que as provas e tudo que tá sendo colocado ainda está aberto. É recente. Aconteceu há um mês, no máximo, atrás. E mesmo assim, eles já colocam ela na confirmação de algo, de um crime muito grave. É importante e acho que a gente tem que refletir sobre isso na questão de que aqui no Brasil a gente também tem muitas pessoas com esse pensamento e aí a gente sabe como o risco é maior quando ainda é em um outro país. Mas a mensagem de que não importa se a mulher está sendo vítima, se a mulher fez a coisa certa, se a mulher fez a coisa errada, mas a imagem de que ela provocou aquilo e que por isso ela é culpada, seja pelo próprio corpo, seja por uma fala, seja por realmente ter tentado se defender, isso perdura como algo correto na maioria das vezes aonde se coloca a mulher como a errada. A gente tem esse histórico no crescimento das famílias, onde o homem, independente do que aconteceu, ele continua sendo o certo. Houve ali uma provocação, foi o instinto selvagem dele e não se tem esse tipo de desculpa e argumento quando se trata de alguma ação feita pela mulher. Fica muito claro que o cara tem um histórico horrível, que alguma coisa ali aconteceu para chegar nesse auge. A gente não pode também deixar aqui firmado de que com certeza foi legítima defesa, mas se tem muitos sinais de que apontam para isso, e se cegar para isso e dizer que ela é culpada a ponto de em algum momento ela poder pensar que pode perder a vida por uma fileira de homens que irão atirar nela, é algo absurdo, perturbador e humilhante. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.